Olá, boa tarde a todos. Eh, eu gostaria de só fazer um teste aqui, se vocês já conseguem me escutar. Se alguém já está me escutando, é só escrever o chat, só para a gente ter um feedback. Beleza, Douglas? Obrigado. Carlos também. Então, acho que a gente está com o som já funcionando. Eu sou o Guilherme, eu vou ser responsável por essa apresentação hoje. E enquanto o pessoal que está chegando, a Mara está reclamando que o volume está baixo. Isso aí é só uma questão para a Mara ou para alguém mais? Cleiton está reclamando também. Deixa eu ver se eu consigo uma regulagem aqui. Agora, aqui está... Aumentei um pouquinho aqui. Melhorou para vocês ou continua igual? Só para eu... O Wagner está tudo bem com o som. Melhorou. Tá bom nesse nível? Posso continuar assim ou mexo mais alguma coisa? Então, beleza. É... Melhorou um pouco, Amara. Deixa eu aumentar mais aqui. Meu receio é colocar no máximo aqui e ficar ruim para quem já estava bom. Né? Aumentei mais um pouco. Aumentei. Bom, vou botar no máximo aqui, tá? Se alguém botar aqui no máximo, se alguém tiver perceber que ficou ruim porque está no máximo, me avisa, por favor. E eu vou também tentar falar mais alto. Tá chiando, né? Esse é o... Deixa eu diminuir um pouco aqui então. E agora, Douglas? Tá chiando também ou melhorou? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Bom, vou diminuir um pouquinho mais aqui. Bom, acho que também vai ser difícil a gente conseguir aí ficar 100% com todo mundo. Não sei se é um problema só na configuração aqui. Eu vou falar mais alto, não vou aumentar mais o microfone para não gerar um chiado, tá? E aproveitando, então, que a gente está nesse momento aí de teste, né? Algumas instruções para que a gente tenha uma experiência legal nessa palestra. Para quem está se conectando, dê preferência aí usar uma conexão de banda larga, para não ter problema de som cortando, ou às vezes sair da sala. Né? Uma conexão 3G geralmente não fica tão legal, não é tão confiável. Tá? Eu, propositadamente, eu não estou abrindo a câmera para não também ocupar mais aí a banda de transmissão e, eventualmente, prejudicar o áudio para quem não tiver uma conexão legal. E para quem está aparecendo num evento nosso, num webinar nosso, a primeira vez, né, se a sala virtual não tiver configurada no idioma português, você pode ajustar isso na barra de ferramentas, lá na parte superior da tela, bota a bandeirinha de Portugal, verde e vermelho, que aí ele troca para português. A gente vai fazer uma apresentação de 45 minutos e vou separar 15 minutos no final, mais ou menos, para tratar as dúvidas e discutir qualquer questão que vocês possam ter sobre o tema que a gente vai apresentar. Vocês não precisam esperar o final da apresentação para fazer as perguntas, podem escrever no chat e no final eu dou uma passada para as perguntas que foram feitas e ir respondendo. Pode ser que até responda alguma delas durante a apresentação, mas eu não vou
adotar isso como regra, porque às vezes pode desviar o ritmo aqui e a gente depois não ter o espaço final para perguntas, tá? Então, conforme a pergunta, conforme o momento, pode ser que eu responda, mas se não responder nada durante, no final, com certeza. Para quem participa de algum programa de certificação do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, a participação nesse webinar vale um PDU no programa lá de renovação da certificação. Para quem tem interesse em assistir a apresentação depois, a gente está gravando a apresentação e vai publicar ela amanhã no nosso site. A gente tem no nosso site um menu recursos e em recursos tem apresentações. Então, tanto os slides quanto a gravação do vídeo vão ser publicadas lá. E eu convido para quem ainda não nos acompanha, seguir a Fato nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, para ficar mais antenado aí no que a gente está promovendo de evento, nas novidades aí que a gente está trazendo. O tema da apresentação de hoje é a análise de pontos de função. Então, de novo, para quem está chegando agora, eu sou o Guilherme, e a gente vai apresentar de maneira geral o que é essa coisa chamada análise de pontos de função e para que isso serve. Aí o subtítulo da apresentação já dá uma pista, né? Medição e estimativas de software. A gente vai dar uma explorada nesses dois temas, ok? A gente está fazendo esse evento em parceria com a Need Training. A Need Training é o parceiro nosso em Belém, no Pará, na verdade, né? E a gente está promovendo alguns cursos da Fato em Belém com a Need Training. Eu vou comentar sobre isso no final da apresentação. Então, para quem também não tinha ouvido falar da Fato, a gente trabalha com 3 disciplinas da engenharia de software, que é medição, estimativas e requisitos de software. E nessas 3 disciplinas a gente atua tanto com serviços de treinamento quanto consultoria. Então, a gente tem aqui uma grade de treinamentos, onde vocês podem buscar no nosso site mais detalhes, né, que abrangem essas 3 disciplinas, medição, estimativas e requisitos. O assunto de hoje é análise de pontos de função, que é uma das várias técnicas de medição de software. A gente vai falar dessa técnica e vamos mostrar para que ela pode ser usada na indústria de software. Existem outras técnicas de medição que podem ser usadas também. Por exemplo, a gente tem um curso de outra técnica chamada Cosmic, que também é uma técnica de medição de software. Mas análise de pontos de função, que é o tema que a gente vai tratar hoje, é a técnica mais difundida em todo o mundo quando se fala de medição de software. Então vamos direto aqui para a apresentação. A gente vai então falar da análise de pontos de função de maneira geral, mostrar como é que funciona o processo de análise, isso mostrando um exemplo, e também apresentar de forma breve os principais benefícios que a indústria de software usufrui ao utilizar a análise de pontos de função. Então vamos começar bem do começo. A gente não tem nenhum pré-requisito para essa apresentação. Se eu falar alguma coisa aqui que alguém não entende, pode escrever no chat aí e eu tento explicar de uma maneira mais didática, ok? Então, o que é a análise de pontos de função? É uma técnica para medir as funções de um software, isso visto da perspectiva do usuário ou dos usuários do software. Uma outra forma de definir a análise de pontos de função é um método que quantifica requisitos funcionais do usuário.
O que é quantificar? É traduzir em um número os requisitos funcionais do usuário, os requisitos que estão ligados a funcionalidades. E pontos de função é a unidade de medida desse método, que é a análise de pontos de função. Todo o processo de análise é baseado na visão do usuário, consequentemente, nenhum aspecto de implementação do desenvolvimento do software é considerado nessa análise, porque a filosofia é fazer análise de um ponto de vista externo ao software, ou seja, a visão do usuário. A gente considera, então, o que é visível do ponto de vista externo do software. O que está interno não é parte do processo de medição. Agora, quando eu falo usuário, né, a medição é do ponto de vista do usuário, eu estou me referindo não somente a uma pessoa. Usuário, na perspectiva da análise de pontos de função, é qualquer pessoa ou coisa que se comunica ou interage com o software a qualquer momento. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um hardware, um dispositivo, um outro sistema. A gente tem aqui, então, a ideia de usuário muito próxima, muito similar ao conceito de ator em casos de uso. Okay? Por que eu estou falando isso? Para a gente não ficar preso à ideia de usuário como sendo usuário final. Não é correto pensar isso. O usuário final é um usuário para análise de pontos de função? Sim. Mas não é o único. Ok? Então, o conceito de usuário ele é mais amplo. E esse método tem mais de 30 anos. Ele foi desenvolvido na IBM, nos Estados Unidos, nos anos 70. E o pesquisador responsável por esse trabalho se chamava Alan Albrecht. Ele tinha um problema. Ele tinha que fazer um estudo de produtividade dos projetos de software desenvolvidos pela IBM para os seus clientes. E os projetos, nem todos os projetos usavam a mesma linguagem de programação. Naquele tempo, a solução mais óbvia seria usar como métrica para esse estudo de produtividade quantidade de linhas de código-fonte. Ou seja, eu vou comparar quantas linhas cada projeto entregou e comparo isso também com o esforço gasto para escrever essas linhas de código. Beleza. Seria uma análise possível se todos os projetos usassem a mesma linguagem de programação, o que não era verdade. Então, isso invalidava ele fazer uma comparação de produtividade entre projetos. E aí, ele buscou uma maneira de medir cada projeto de forma independente da linguagem de programação. Foi aí que ele teve a sacada. Eu vou medir aquilo que tem valor para o cliente, que são as funções que o software desempenha para ele. E aí desenvolveu essa ideia de pontos de função. Testou essa ideia durante 4 ou 5 anos na IBM. Então, em 1979, ele apresentou esse estudo de produtividade, e nesse estudo ele comentava do desenvolvimento desse método, e isso despertou interesse na comunidade em também conhecer um pouco mais sobre essa coisa chamada pontos de função. E isso começou a se difundir no mercado. Então, outras pessoas, outras empresas passaram a usar essa ideia lançada pela IBM, chamada pontos de função. Mais ou menos 10 anos depois, um pouco menos de 10 anos,
já havia aí uma quantidade de usuários no mercado, principalmente dos Estados Unidos, de gente usando pontos de função, que sentia a necessidade de trocar experiências, ideias entre si. E aí dessa necessidade surgiu um grupo que foi formado em 1986, chamado IFPUG, que é o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função. Basicamente, pessoas que usavam pontos de função e que sentiam a necessidade de trocar ideias. Então, a partir do surgimento do IFPUG, ele assumiu o papel de evoluir e tomar conta desse método análise de pontos de função. Esse método ele é todo descrito em um manual publicado pelo IFPUG chamado Manual de Práticas de Contagem, ou Manual de Práticas de Medição, né? Que no inglês é a sigla CPM, ou Counting Practice Manual. Esse manual descreve todo o processo de análise com regras, com definições e com exemplos. Na verdade, esse manual define o padrão para se trabalhar com a análise de pontos de função. E esse padrão hoje é usado aí, em vários países do mundo e sofre algumas atualizações de tempos em tempos por parte do IFPUG no sentido de melhorar regras, orientações, exemplos, conceitos, né? Tudo no sentido de fazer com que a análise de pontos de função seja aplicada de maneira mais consistente e fácil pelos usuários de pontos de função. Então, hoje, o IFPUG é a organização responsável por essa técnica. E o processo de análise, ele busca alcançar dois objetivos principais. Ser algo simples, ou seja, a análise tem que ser algo rápido. Para eu fazer a análise de pontos de função de um projeto de software, eu não posso gastar muito tempo, porque aí o custo-benefício pode não ser interessante. Então, o princípio do método é ter um processo simples, processo rápido. E, muito importante também, ter um processo consistente, ou seja, regras claras, objetivas, de tal forma que duas pessoas medindo corretamente o mesmo projeto cheguem ao mesmo resultado. É como uma balança. Sempre que eu botar 1 quilo na balança, ela tem que dar de resultado 1 quilo. Né? Então, se eu colocar 1 quilo na balança, uma hora ela fala 900 gramas, outra hora ela fala 1,50 kg, é uma balança que não tem utilidade. Então, é o mesmo princípio aqui. Qualquer pessoa que saiba o método, ao medir um projeto, tem que chegar no mesmo resultado que outra pessoa mediu. Isso considerando que as pessoas estão aplicando a regra corretamente. Porque se fizer errado, só vai dar igual por sorte. Né? Por isso que existe o manual, para que as pessoas tenham conhecimento de como são as regras, os conceitos e saibam aplicar isso de maneira consistente. Eu falei que a análise de pontos de função mede funções do software vistas pelo usuário. Quando a gente fala em projetos de software, o escopo é basicamente definido pelos requisitos do projeto. E a gente consegue identificar dois tipos principais de requisitos em todos os projetos de software. Todo software tem dois tipos de requisitos. Requisitos funcionais, que representam tarefas e serviços que o software realiza para o usuário.
esses requisitos funcionais são os requisitos que são medidos pela análise de pontos de função. E a gente tem também os requisitos não funcionais. Sempre estão presentes. Esses requisitos não funcionais, eles basicamente, eles dizem como as funcionalidades vão ser entregues ao usuário. Então, eles podem abranger aspectos de qualidade, por exemplo, usabilidade. Ter um software fácil de usar, por exemplo, ter help online, ter assistente, suporte a mais de um idioma, tudo isso são aspectos de qualidade, desempenho, confiabilidade. Meu software tem que ser 24/7, ele tem que responder cada transação em menos de meio segundo. Tudo isso a gente está falando de aspectos de qualidade. Os requisitos não funcionais, eles também podem abordar aspectos de implementação. Meu software vai rodar no Windows, ou seja, o sistema operacional. Meu software vai suportar Oracle e SQL Server, banco de dados. Meu software vai utilizar protocolo X de comunicação. A gente pode abranger também com os requisitos não funcionais aspectos ambientais e aspectos corporativos ou organizacionais. O que seriam esses aspectos corporativos? Basicamente, padrões que devem ser seguidos para o desenvolvimento de software. Então, por exemplo, eu quero desenvolver um software para o Banco do Brasil, eu não posso fazer o software do jeito que eu quiser. Existem padrões que o Banco do Brasil define que eu tenho que seguir. Padrões que podem falar de aspectos técnicos, podem falar de aspectos de qualidade, de aspectos de segurança. Todos esses padrões têm que ser seguidos. Isso também é um exemplo de requisito não funcional. Do ponto de vista do custo, do prazo, do esforço para se desenvolver projetos, todos os dois tipos de requisitos são relevantes. São requisitos que demandam tempo, demandam horas, demandam dinheiro. Então, ao estimar custo, ao estimar esforço, ao estimar prazo, eu tenho que considerar esses dois tipos de requisitos no meu modelo de estimativa. Agora, quando a gente fala em medir o tamanho funcional do projeto, ou vou fazer a análise de pontos de função do projeto, eu somente considero requisitos funcionais. Então, a quantidade de pontos de função que eu vou encontrar reflete somente a dimensão funcional do projeto. Nenhum aspecto não funcional é considerado na análise. Agora, se o meu interesse é usar pontos de função em estimativas de esforço, de custo, de prazo, o que eu tenho que fazer? Eu vou conjugar tamanho funcional em pontos de função e os requisitos não funcionais, eles devem ser considerados em outras variáveis do meu modelo de estimação. Eu vou comentar um modelo muito simples, não é o único, mas para ilustrar isso melhor. O que eu quero falar nesse momento é que apenas a parte funcional é considerada na análise. Okay? A parte não funcional não é considerada na análise dos pontos de função. E nessa análise, a gente vai buscar identificar as funcionalidades do software. Funcionalidades ou funções, para a análise de pontos de função, tem duas dimensões, que são dimensão de processamento de dados.
que representam as transações que o software realiza. E a dimensão de armazenamento, que representam dados que o sistema tem que armazenar ou consultar. Então, na análise de pontos de função, a gente busca funções desses dois tipos, processamento e armazenamento. E a gente faz isso como? Olhando a especificação de requisitos do software. Então, analisando a especificação de requisitos, a gente vai buscar identificar funcionalidades dessas duas dimensões. E uma funcionalidade da dimensão de processamento ou transação, ela pode ser classificada em 3 tipos de transação. Ou ela é uma entrada externa, que representa uma transação que tem como intenção atualizar dados no sistema, ou ela é uma saída ou consulta externa, que são transações com a intenção de apresentar dados ao usuário. Existe uma diferença sutil entre saída e consulta, mas que não é relevante aqui para a gente entrar nessa discussão nesse momento. Eu estou dando uma visão geral. Então, exemplo de entradas externas, toda transação que permite ao usuário atualizar dados. Por exemplo, uma tela para o usuário trocar sua senha. É um exemplo de entrada externa. Consultas e saídas, exemplos clássicos, são relatórios, consultas, que o sistema provê. Já as funções de armazenamento, elas são classificadas em 2 tipos. As funções de armazenamento internas ao software e as funções de armazenamento externas ao software. As funções de armazenamento interno são chamadas de arquivos lógicos internos. Basicamente, são os dados que o sistema é responsável por manter, ou seja, criar, atualizar ou excluir. O termo arquivo aqui não é a mesma ideia de arquivo do sistema operacional. Aqui é um termo para representar um conceito de negócio que o sistema tem que manter dados. Por exemplo, eu tenho que manter dados sobre cliente, tenho que manter dados sobre pedido, eu tenho que manter dados sobre produto. Isso seriam exemplos de arquivos lógicos internos. Não necessariamente isso vai ser um arquivo no sistema operacional ou uma tabela no banco de dados. Pode acontecer, mas não existe uma regra para traduzir esse conceito direto para tabelas do banco de dados, por exemplo. E os requisitos de armazenamento externos são chamados de arquivos de interface externa. Basicamente, são dados mantidos por outro sistema que o meu sistema precisa consultar, precisa ler. Então, eu sou um sistema de faturamento, preciso consultar dados de cliente. Mas cliente não é um conceito de negócio que eu sou responsável por manter. Quem é responsável por isso é o sistema de CRM. Então, eu vou lá no sistema de CRM ler endereço do cliente. Então, para o meu sistema de faturamento, cliente é um armazenamento externo, é uma funcionalidade que vai ser medida. Então, no processo de análise, a gente faz o quê? Analisa a especificação de requisitos, identifica as funções e classifica todas as funções em um desses 5 tipos. Beleza. Aonde estão aí os pontos de função? O manual do IFPUG, ele traz essa tabelinha aqui, que apresenta que cada tipo de funcionalidade pode ter 3 valores
possíveis ou 3 pesos possíveis. Ou seja, uma entrada externa, está aqui pela sigla EE, ela pode valer 3, 4 ou 6 pontos de função. Como que eu vou saber qual dos 3 valores eu vou considerar? Existe um conceito que é o da complexidade da função. Basicamente, a função pode ter 3 níveis de complexidade: baixa, média ou alta. E essa complexidade ela é avaliada de forma bem objetiva. Existem 2 parâmetros que a gente avalia para chegar nessa complexidade. Então, não é subjetivo. Não vou entrar aqui na explicação desses parâmetros, porque aí a gente já começa a aprofundar e aí toma o tempo dos outros assuntos que a gente tem programados, né? Então, vou fazer um exemplo aqui de como que seria a análise para uma telinha de cadastro de uma agenda de contato, né? Usando aqui como se fosse uma agenda ou um catálogo de endereços. Vamos imaginar que o sistema seja só isso, né? Na verdade, seriam 2 telas. Essa principal e um outro formulário onde o usuário edita, inclui ou consulta detalhes de um contato. Então, ele tem a tela principal aqui para listar os contatos, aí tem os ícones aqui que permite a ele consultar, editar, eliminar e também adicionar um novo contato. Como eu não expliquei como se avalia a complexidade de uma função, vamos dar uma simplificada aqui no processo, que é o seguinte. Vamos assumir que todas as funcionalidades que a gente encontrar sejam de complexidade média, desculpa. Então, vou encontrar uma função que é uma consulta externa, automaticamente eu vou assumir que tenho 4 pontos de função. Uma saída 5, outra entrada 4, um arquivo de interface externa 7, um arquivo lógico interno 10 pontos de função. Então, quais as tarefas e serviços que o software, esse softwarezinho, está entregando para o usuário? Bom, é uma agenda de contatos. Então, uma funcionalidade é armazenar os dados de contato. Eu tenho aí um requisito de armazenamento. Tenho outras funcionalidades. Essa própria aqui permite ao usuário pesquisar ou buscar os contatos cadastrados. E essa pesquisa permite que se filtre por categoria, por algum campo qualquer, pela primeira letra do nome do contato, né? Tem parâmetros, mas é uma pesquisa. Outra tarefa, eu posso cadastrar um novo contato. Então, com esse botão adicionar, eu venho para a tela vazia, preencho os dados, clico salvar e cadastrei um novo contato. Realizei uma outra tarefa, incluí um contato. Tenho um ícone que permite excluir um contato. Então, faço uma pesquisa, consulto a lista. Eu quero excluir esse último. Clico no botãozinho aqui e ele atualiza o sistema, tirando esse contato do armazenamento. Outra funcionalidade, outra tarefa. Tenho também a tarefa que permite ao usuário editar ou modificar dados cadastrados de um contato e consultar detalhes de um contato, né? Essas 2 opções levam também para a mesma tela. A diferença é que se eu cliquei na lupa, eu só vou visualizar os dados. Eles não estão editáveis, né? São só consulta.
Se eu cliquei no lápis para editar, aí eu posso modificar e salvar esses dados. Então, como é que ficaria a nossa análise? Tenho um requisito de armazenamento, que é guardar dados de contato. Esse armazenamento vai ser mantido pelo sistema de catálogo de endereços. Então, é um armazenamento interno, é um arquivo lógico interno, pela tabelinha vale 10 pontos de função. Tenho a funcionalidade de pesquisar ou listar contatos. Essa tarefa permite buscar os contatos registrados e apresentar ao usuário essa lista. Posso classificar isso como saída ou consulta externa. Não expliquei como é que é a diferença entre as duas. Então, nessa eu vou considerar uma saída externa. Pela tabelinha tem os 5 pontos de função. Tinha 10, mais 5, 15. Tem uma opção que permite incluir um novo contato, ou seja, vou atualizar dados no sistema. Classifico isso como entrada externa. E pela tabelinha, 4 pontos de função. Tenho duas outras tarefas que permitem ao usuário também atualizar dados do sistema, que é a modificação e a exclusão de contatos. 4 pontos de função cada uma. E a lupa que permite consultar detalhes de um contato. Poderia classificar como saída ou consulta. Nesse caso, eu optei pela consulta externa, dá aí também 4 pontos de função. Então, o resultado da análise seria a soma de todos esses pontos de função, que vai dar aí 31 pontos de função. Ok? Então, esse seria um exemplo rápido de como funciona o processo de análise. Lógico que tem detalhes que eu não expliquei, que tomariam tempo, né? Mas basicamente é como funciona o processo. Isso também com um exemplo bem simplesinho, uma telinha de cadastro. O processo de maneira completa, ele está descrito pelo manual do IFPUG, que descreve vários passos para se fazer todo o processo de análise. Então, esse diagrama do slide aqui, ele representa todo o processo de medição. E esse processo de medição, ele é composto de vários passos, cada passo tem aí as suas regras e seus conceitos associados. E é isso que se descreve no manual do IFPUG. Vou até sugerir, no nosso site, a gente tem aí, isso aí é a capa do nosso cartãozinho de referência. Quem tiver interesse em receber esse cartãozinho de referência, é só entrar no nosso site e pedir, informa seu endereço que a gente envia gratuitamente. Tá? É só pegar aqui o link para colar no chat, e aí quem tiver depois interesse pode pegar isso e dentro de alguns dias está recebendo em casa, na empresa, esse cartãozinho de referência. Só um segundinho aqui. Beleza. Está aqui o formulário. Esse é o link, tá? Estou vendo que tem perguntas aí, podem mandar as perguntas. Esse é o link para o cartão de referência, Juliana. Está aí no chat. Pode ir escrevendo aí, depois eu olho com calma e vou respondendo, ok? Então, o processo de medição, resumidamente, é o que eu falei, que tem como objetivo final medir o software. Agora, por que a gente mediria o software? O que a gente tem a ganhar medindo o software? O Alan Albrecht, lá na IBM nos anos 70,
ele resolveu medir porque ele queria fazer um estudo de produtividade. Ainda hoje, muitas empresas têm o mesmo problema. Eu preciso avaliar a produtividade da minha equipe, ou eu tenho mais de uma equipe e quero saber como está o desempenho de cada equipe, comparar o desempenho entre equipes, né? Então, o mesmo motivo que levou a IBM a criar pontos de função ainda é um motivo hoje para se medir, avaliar a produtividade. Mas, ao longo dos anos, e talvez seja, né, de análise de produtividade, muitas empresas têm a produtividade como um elemento crítico ou diferencial do seu negócio. Então, saber a produtividade é um fator crítico de sucesso para muitas empresas, principalmente para quem vive de desenvolver projetos de software. E nessa análise de produtividade, muito comum o interesse em saber como está o meu desempenho comparado com o mercado. Ou seja, se eu estou bem, se eu estou num desempenho razoável, mediano, ou se eu tenho muito a evoluir. Né? O que a gente tem? Posso usar a análise de produtividade que eu faço na minha empresa para comparar com referências de mercado. Aqui a gente tem um exemplo de uma referência de mercado, que é o ISBSG, que é uma organização que mantém uma base de dados de projetos de software e publica análise de vários elementos de interesse para a indústria de software baseado nesses dados. Então, por exemplo, uma informação que muita gente busca. Qual é a produtividade para se trabalhar com determinada tecnologia ou linguagem de programação? Né? Eu posso encontrar esse tipo de informação em fontes de benchmarking, como o ISBSG. E posso fazer a análise da minha produtividade e depois comparar com essa referência. Por exemplo, eu trabalho com Visual Basic, a minha produtividade que eu apurei aqui é aproximadamente 10 horas por ponto de função. Né? Na base do ISBSG, esses dados que estão nessa tabela são só ilustrativos porque são dados antigos. Tá? Mas o que eu poderia fazer? Ir lá no ISBSG, buscar quantos projetos nessa mesma tecnologia existem. Então, existem 54. Naquela época, né, existiam 54 projetos. A mediana, ou seja, o número, né, que divide essa amostra de projetos ao meio era 7,5, ou seja, metade dos projetos tinham uma produtividade menor que 7,5, metade mais que 7,5. Mediana é um conceito de estimativa, média, né, é outro conceito. Então, nessa amostra aqui, a média era 13,3. Média, mediana, desvio padrão, são conceitos que eu tenho que dominar para fazer esse tipo de análise. Média nem sempre é a melhor referência para a gente usar. Então, se eu for fazer uma análise de produtividade, benchmarking, eu tenho que ter não só conhecimento de pontos de função, mas conhecimento básico de estatística para saber interpretar os dados que eu consegui produzir ou que eu consegui pesquisar. Né? O ISBSG é uma
de várias fontes disponíveis de benchmarking no mercado. Existem outras empresas que também cumprem esse papel aí de compilar dados de mercado e depois vender isso aí como serviço, né? Mas também existem livros. Então aqui é um exemplo de um livro que também disponibiliza dados de benchmarking, artigos também, né? Aqui, esse livro é dois autores, né? Mas o primeiro aqui, que é o Capers Jones, ele é autor aí de mais de 10 livros, quase 20 livros, né? Todos bem próximos aí dessa área, que é o estudo da ou como é que eu posso traduzir isso aí numa palavra? Fugiu. Bom, os livros dele são recheados de tabelas, de dados que ele compila de projetos do cliente, de clientes dele. Aqui, uma outra referência de indicador também para fins de benchmarking, que é um indicador que ajuda na avaliação de qualidade da entrega dos projetos, que é, basicamente, quantidade de defeitos por ponto de função. Porque você avaliar a qualidade de um projeto, né, simplesmente analisando o número absoluto de defeitos que o projeto apresentou, não é uma boa referência. 50 defeitos para um projeto como o Windows 10, para a Microsoft isso aí é o céu. Agora, 50 defeitos para esse sisteminha de catálogo de endereços que eu falei, pode significar uma tragédia, péssima qualidade, né? Então, quando a gente relaciona essas duas grandezas, o tamanho em pontos de função e a quantidade de defeitos, a gente tem como comparar desempenho entre projetos. Vários projetos que a minha empresa desenvolve, eu posso avaliar como está sendo a entrega, a qualidade da entrega entre esses projetos, e posso também avaliar o desempenho da qualidade ao longo do tempo. Olha, em 2015, nosso indicador de qualidade é de 2 defeitos por ponto de função. A gente conseguiu evoluir em X% em relação ao ano passado, né? Então, eu faço uma análise histórica. Também pode ser uma utilidade. Agora, comentando aí, basicamente, da ideia de pontos de função associado a estimativas, que é talvez o uso mais comum para pontos de função. Pontos de função pode ser usado em diversos modelos de estimativa. Existem modelos bastante elaborados, bem rebuscados, e existem modelos bastante simples. Esse aqui que a gente está mostrando é basicamente um modelo com duas variáveis. Eu tenho interesse em estimar esforço, ou seja, quantas horas o meu projeto vai consumir. Eu vou utilizar nesse modelo o tamanho em pontos de função do projeto e a produtividade esperada para esse projeto. Então, com essas duas informações, eu consigo calcular o esforço do projeto. Agora, como que eu descubro essas duas variáveis? Bom, o tamanho ele é analisado usando os requisitos do projeto e as regras do manual do IFPUB. Produtividade. Como que eu encontro? Basicamente, fazendo uma análise histórica dos projetos, pegando dados de projetos passados. Tá? Mas eu não posso buscar isso numa fonte de benchmark? Pode, você vai encontrar, mas não é o indicado. A melhor referência
melhor do que qualquer fonte de benchmark, são a própria história que você já tem. Então, os dados dos projetos passados é o mais indicado. Eu faço uma análise de projetos passados para avaliar qual foi a minha produtividade e uso esse indicador para estimar novos projetos. Tá? Isso no modelo bem simples, e esse modelo é bastante usado. Muita gente trabalha com ele no mercado. Não é a única forma de trabalhar pontos de função. Por exemplo, existe um modelo de estimativa aberto, né? Ou seja, você encontra ele descrito na internet e também em livros, que é um modelo que tem diversas variáveis. Então, é um modelo de estimativa de prazo, de esforço e tamanho da equipe. Então, aqui a gente está falando da fórmula de estimativa do prazo desse modelo. Tem várias variáveis a considerar, não tem só duas, tem umas 20 variáveis. E o tamanho e pontos de função é uma das variáveis que vai ser trabalhada nesse modelo. Uma das variáveis principais. Né? Então, qualquer que seja o modelo de estimativa, pontos de função é uma variável de entrada importante no processo. Né? O que é mais adequado? Um modelo simples, como que eu expliquei antes, ou um modelo mais elaborado como esse? Depende, não tem uma resposta absoluta e única para toda a empresa. Né? Às vezes se começa com algo mais simples e, ao evoluir o seu processo de estimativa, você vai sentindo necessidade de melhorar o seu modelo também. Né? Aí você pode agregar outras variáveis. O COCOMO já é um modelo bem pensado que tem aí a maioria das necessidades em termos de variáveis, né, relevantes para a estimativa. Outra vertente, né, bastante usada, principalmente aqui no Brasil, né, pontos de função é muito usado como uma unidade de medição de contratos de desenvolvimento e manutenção de software. Então, se a gente falar do governo federal brasileiro, a gente vai encontrar que praticamente todas as organizações públicas na esfera federal falam o idioma pontos de função nos seus contratos de desenvolvimento de software. Por quê? Simples. O TCU proíbe contratos por homem-hora. E contratos por homem-hora ninguém quer. Nem a iniciativa privada gosta muito de trabalhar nesse modelo. Por quê? Para o cliente, é um modelo como que ele se sente refém do fornecedor. Né? Ele nunca sabe direito quanto que vai gastar no projeto, até depois não ter mais volta. Né? E a alternativa para se proteger seria tentar fazer o seguinte: eu vou combinar um preço fechado para o projeto, o fornecedor lá dá o preço para fazer tudo e eu não quero mais me preocupar, ele que se vire para entregar tudo. Né? Que seria um modelo preço global fixo, que evitaria a dor de cabeça de trabalhar por homem-hora. Dor de cabeça, estou falando na perspectiva para o cliente. Tá? Da perspectiva para o fornecedor, é o melhor dos mundos trabalhar por homem-hora, risco zero. E no preço global fixo já é o contrário. Né? Eu como cliente, estou transferindo o risco para o fornecedor. Só que esse modelo de preço global fixo, quase, na maioria das vezes, eu não consigo trabalhar. Por quê? Porque para você ter isso funcionando, você tem que ter um escopo bem definido e apresentar esse escopo para o seu fornecedor ou para os seus fornecedores. E aí sim eles conseguem formar um preço. Agora, nossa realidade é o quê? É começar
projetos de software sem saber direito qual que é o alcance da coisa, né? Tem uma vaga ideia, vamos começar o projeto e vamos ver onde vai terminar. Então, se eu não tenho um escopo muito maduro, trabalhar no preço global fixo também não vai funcionar, porque o cara vai dar um preço, daqui a pouco você está mexendo no escopo, ele vai querer mexer no preço. Se você não deixar ele mexer no preço, provavelmente ele vai quebrar. Então você não vai ter o seu projeto. Então você fica num dilema, né? Numa ilusão de que ia gastar X, mas na verdade você vai gastar mais, né? O modelo de preço unitário, que é o modelo de trabalhar com pontos de função, ele distribui melhor o risco. Por quê? Ele deixa a responsabilidade por produtividade na mão do fornecedor. Ou seja, fornecedor, o fornecedor que tem a responsabilidade de entregar o projeto, de preferência o mais rápido possível, né? Se eu consigo entregar mais rápido, eu consigo melhorar minha rentabilidade. Se eu demoro, eu vou ter prejuízo. Então, a produtividade no modelo de contrato por ponto de função é interessante, é responsabilidade do fornecedor. Qualidade também. Se o fornecedor entrega defeitos, vai ter que corrigir, esse retrabalho não gera ônus para o cliente, ou seja, não vai pagar para corrigir algo que deveria ser entregue correto de primeira. Então, o que a gente vai ter? Produtividade e qualidade, responsabilidade e interesse do fornecedor. Agora, custo. Escopo na mão do cliente. Se o cliente quer aumentar o escopo, ou quer diminuir o escopo, ele coloca mais requisitos ou tira requisitos. Isso vai aumentar ou diminuir os pontos de função. Isso vai aumentar ou diminuir o custo, né? Então, escopo e custo, responsabilidade do cliente, produtividade e qualidade, responsabilidade do fornecedor. E aí a gente tem um equilíbrio melhor nesse modelo de negócio. E na perspectiva de governo, a gente tem um contrato, e aí muito interessante, né, dentro do âmbito público, mais facilmente auditável. Se o fornecedor foi pago, recebeu 1 milhão, depois uma auditoria pode descobrir por que ele recebeu 1 milhão. A nota fiscal diz que ele entregou 1.000 pontos de função. Beleza, vamos ver o sistema e vamos medir se o sistema tem 1.000 pontos de função. Existe o processo do IFPUG, que é o objetivo. Olha o sistema e veja se tem 1.000 pontos de função. Se não tem 1.000 pontos de função, alguém desviou dinheiro, né? Houve um erro aí, né, no processo. Então, uma auditoria pode rastrear tudo que foi pago e confrontar com o que foi entregue. Com homem-hora isso não é possível. Eu paguei 1 milhão porque foram X mil horas trabalhadas. Nenhum auditor vai conseguir comprovar se essas horas foram trabalhadas ou não. Então, é uma fonte aí muito propícia à corrupção e, de fato, né, já houve muita corrupção nesse modelo. E eu também posso usar pontos de função para ter vários indicadores gerados do meu processo de desenvolvimento. A gente já falou de alguns: produtividade, né, representado aqui por horas por ponto de função, indicadores de qualidade, defeitos por ponto de função, indicadores para avaliar aumento do escopo, né, variação de escopo, enfim, aqui são alguns exemplos, mas existem outros indicadores também que podem ser gerados. A mensagem é que a medição ela também pode ser usada para prover indicadores que permitam ter uma visibilidade do que está acontecendo no âmbito da minha equipe de desenvolvimento. Ou seja, eu posso, com pontos de função pelos indicadores gerados, ter uma visão operacional, ou seja, né, eu quero avaliar
saúde do projeto. Nesse caso, o interesse pode ser do gerente de projetos, né? Mas também eu posso querer olhar isso de uma perspectiva tática ou estratégica. Então, nesse caso, eu estou falando no nível mais alto, não estou falando de um projeto, estou falando de um conjunto de projetos. Então, podem ser programas e portfólios, né, que agregam vários projetos. E aí, eu preciso de um indicador que possa ser aplicado, uma métrica que possa ser aplicada também a vários projetos e que eu possa comparar esses vários projetos, né? Então, a análise de pontos de função, ela tem esse benefício de prover informação tanto para uma visão operacional quanto tática e estratégica. Só fazendo uma comparação. No Scrum, né, na metodologia Scrum, é muito comum o pessoal usar histórias de usuário, né, como métrica e forma de estimar. História de usuário, pontos de história, desculpe, né, que é baseado nas histórias de usuário. Esses pontos de história, eles só se aplicam na visão interna ao projeto. Se eu tenho um escritório de projetos, né, um PMO, se eu tenho um gerente de sistemas, um diretor de TI querendo ver o desempenho dos vários projetos, pontos de história não vai ser útil para entregar essa informação numa visão tática e estratégica. Agora, com pontos de função, sim, porque é uma medida objetiva, independente, né, da implementação. Consigo aplicar vários projetos e relacionar isso com esforço, tem produtividade, relacionar com defeitos, tem qualidade. Hoje, a gente tem, já tinha falado, né, todo o governo federal trabalhando com pontos de função, os seus contratos de desenvolvimento e manutenção. Mas não é uma coisa que está só no âmbito do governo. A gente tem empresas privadas, então, o Bradesco, por exemplo, né, é talvez a empresa que tenha mais gente certificada nesse tema no Brasil. A gente tem a Oi, né, outro exemplo aí de empresa que está usando, empresa privada que está usando ponto de função há vários anos. Porto Seguro, TAM, são alguns exemplos aqui. E os principais fornecedores aí de serviços de desenvolvimento de software do mercado também estão trabalhando com pontos de função. Então, tanto na iniciativa privada quanto no governo, é uma coisa que veio se difundindo. A coisa começou no Brasil um pouco mais tarde, começou mais na década de 90, né? E veio se difundindo e aumentando nos anos 2000 para cá. E continua a se difundir porque tem muita, por exemplo, governos estaduais e municipais, alguns já adotam a mesma filosofia do governo federal. Então, governo de Minas Gerais usa pontos de função, governo do Rio de Janeiro, a mesma coisa, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, não são todos os governos estaduais, mas uma boa parte já também está adotando pontos de função. Por isso que a coisa ainda está se difundindo, né? E hoje o Brasil é referência no mundo em termos de uso de pontos de função. A gente criou um ambiente aqui onde o uso de pontos de função é intenso e mesmo nos Estados Unidos, como aqui, principalmente pela essa iniciativa do governo federal de definir isso como unidade de medição de seus contratos, né? Então, alguns links aqui para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, né? Aqui, os dois primeiros links
são de cursos nossos, que a gente tem aí cursos presenciais à distância. Eu sou um dos autores desse livro aqui, que também explica todo o processo. Faço o convite também para vocês participarem desse grupo de discussão aqui, nesse link. É um grupo de discussão aberto sobre pontos de função. Tem gente que é novata, que está começando agora, e tem gente experiente. Então, é livre, grátis, pode entrar, pode sair, pode ficar só escutando, pode mandar dúvidas, né? A gente tem no nosso site aqui uma lista de perguntas frequentes sobre pontos de função, para quem quiser também dar uma olhadinha, é interessante. O cartão de referência eu coloquei no chat, mas aqui também tem o link. Esse link aqui é para o PDF. Né? O link que eu botei no chat é para a versão impressa. Se você baixar esse PDF, é a mesma coisa que a gente tem impresso. Só que a gente vai mandar, o impresso a gente manda numa folha muito maior. Né? Se você for baixar isso aqui, você vai imprimir no A4, vai ficar pequenininho. E vou começar a dar uma olhadinha aqui nas dúvidas e vou começar esse espaço aí para a gente discutir. Vou pedir para vocês, enquanto eu dou uma olhadinha nas perguntas e começo a responder, pedir para vocês preencherem uma avaliação rápida do nosso webinar, para a gente ter um feedback do que foi legal, o que pode ser melhorado. Então, podem criticar, podem dar sugestões e a gente aproveita esse feedback para melhorar os nossos eventos. Né? Então, deixa eu voltar aqui só para pegar as dúvidas aqui em ordem cronológica. Tá? Para quem chegou depois, vou repetir o que eu falando no início. O webinar está sendo gravado. Amanhã a gente vai publicar tanto a gravação quanto os slides. Então, eu vi aí que tinha gente perguntando, né, como é que pega os slides e tudo. Vai estar tudo publicado amanhã. Então, vi também que alguns reclamaram, né, do áudio que cortou. Aí pode ter sido uma oscilação aqui na minha rede ou da rede de vocês, não sei. Né? Se foi geral, foi minha aqui. Mas se foi só para alguns, pode ter sido pontual. Então, na gravação, você pode também ouvir, às vezes, a parte que não ficou legal. Então, a primeira pergunta aqui é do Gabriel. Como diferenciar, vou copiar aqui, como diferenciar na matriz de complexidade, né? Copiar a pergunta dele aqui para todo mundo ficar sintonizado. Como diferenciar a matriz de complexidade? O que é baixa, o que é média, o que é alta complexidade? Seria em função das interações que a função realizará, as ações? Respondendo de forma rápida, Gabriel, quando a gente fala das funções de transação, são dois parâmetros que são avaliados. Basicamente, campos da transação, quantidade de campos e quantidade de arquivos manipulados pela transação, lidos ou atualizados. Então, campos informados ou apresentados ao usuário e arquivos lidos ou atualizados. Isso é o que é considerado para a transação, uma entrada, uma saída, uma consulta externa. Para os arquivos para as funções de armazenamento, que são os arquivos, são dois outros parâmetros. Um é a quantidade de campos que é mantida ou lida no arquivo. Quantidade de campos, atributos do arquivo. Né? E um outro parâmetro que é chamado no manual de tipo de registro, que são os subgrupos desse arquivo.
Bom, aí explicar essa ideia do subgrupo aqui, acho que já tomaria um pouquinho mais de tempo. Mas pela transação, que é mais fácil, acho que já dá para ter uma ideia, né, do que seriam esses parâmetros. Outra pergunta aqui é do Carlos Barata. Se não houver um sistema pré-existente, podemos utilizar o quê? Casos de uso? No exemplo que eu dei, eu coloquei, né? Ou seja, parece que é o sistema pronto, né? Poderia ser um protótipo, também não faria diferença nenhuma, né? Então, se eu estou falando de um projeto de desenvolvimento, se eu tenho protótipos, poderia usar os protótipos na análise, fica fácil. E se eu não tiver os protótipos? Eu poderia usar casos de uso. E se eu não tiver casos de uso? Eu poderia usar história de usuário. O que eu quero dizer? Não existe um formato único de requisitos para a gente fazer análise. Então, em termos práticos, o que a gente faz? A gente olha a especificação de requisitos. Cada empresa tem uma metodologia de desenvolvimento diferente e usa artefatos distintos para representar requisitos. Então, seria errado eu falar, precisamos de protótipo para fazer análise. Se tiver, ótimo. Se não tiver, beleza. Né? César, beleza. Obrigado aí pela presença. Né? A gente acabou estendendo aqui um pouquinho. Mas acho que a gente não demora aqui para responder as perguntas que estão faltando. Outra pergunta aqui é da Débora. Se existe um fator de conversão entre pontos de função e pontos de caso de uso. Pontos de caso de uso, Débora, é uma ideia também inspirada em pontos de função. Na verdade, o autor que elaborou essa ideia se inspirou essa ideia de pontos de função. Existem alguns artigos acadêmicos que tentam estabelecer essa conversão de um para outro. Tá? Eu não vejo muito sentido ou muita utilidade nisso não, porque se você está usando um método, os dois vamos falar, né, em termos práticos. Pontos de função ou pontos de caso de uso, eu usaria para estimar. Então, se eu tenho um, eu vou para a estimativa de custo ou esforço ou prazo. Né? Eu não vou converter isso para o outro. Não vejo muita utilidade, não. Mas tem no nosso site, no link do livro, tem alguns. Eu vou pegar até o link que eu passo direto. A gente colocou alguns trabalhos, uma lista de trabalhos que foram feitos, que citaram no nosso livro. E, se não me engano, deve ter algum que faz esse trabalho de conversão. Né? Então, se não tiver, aqui o link, né? Se não tiver nessa lista, no Google também você vai encontrar. Mas eu não vejo muita utilidade prática, não. A Juliana comentou que já pediu o cartão, já recebeu, mas não deve ter sido hoje, né? Demora um pouquinho, demora pelo menos umas 2 semanas, tá? Porque a gente não manda todos os cartões todo dia. A gente espera juntar até um volume, então, para não ficar indo no correio todo dia, a gente no escritório para fazer isso. Dias, tá? Uma pergunta aqui da Renata é se uma lista de requisitos mal feita detona o resto do projeto, inclusive a análise de pontos de função. Correto, né, Renato? A base de tudo são os requisitos.
Se os requisitos estão mal elaborados, o resultado da medição também vai ser influenciado. Entrada do processo de medição. Então, é aquele popular, né? Entra lixo, vai sair lixo. Então, se os requisitos estão ambíguos, estão incompletos, o resultado da medição vai refletir isso daí. Né? Não vai ser uma medição precisa e exata. Então, o César já tinha respondido aí. Outra pergunta aqui da Fernanda. Copiar aqui. Né? E deixa eu só também deixar aqui a informação. Né? A gente, então, tem 2 turmas sendo ofertadas em Belém, em parceria com a Need Training. Uma turma de análise de pontos de função, que é a semana de APF, pega 5 dias, que é uma composição de 3 cursos, fundamentos, capacitação e workshop, que aborda todo o processo de medição, bastante prático, com estudos de caso, para deixar a coisa bem sedimentada. E tem um outro curso, que é de Engenharia de Requisitos, é um curso de 3 dias, também aí em dezembro, já perto. Né? E como foi a pergunta da colega, da Renata, requisitos é a base de tudo. Né? Quem não tem um bom trabalho de requisitos, não adianta querer ter aí uma boa medição em termos de pontos de função. Deixa eu só ir para a pergunta aqui da Fernanda. Tem um sistema A que eu preciso trazer informação X para o sistema B. E nessa transição eu vou modificar o dado X e enviar para o sistema C. Eu conto 1 ou 2 entradas. Fernanda, eu teria que ver o requisito, né? Quando você fala assim, 1 ou 2 entradas, né, a gente está na dúvida, 1 ou 2 transações. O critério básico é a gente saber assim, o que é que representa a tarefa completa para o nosso usuário. Se o completo é fazer tudo que você descreveu e só ao final ele fica satisfeito, então a gente tem uma transação só. Agora, ele vai em B, muda o dado e pronto, está satisfeito, está completo. Em outro momento, ele pode mandar o dado para o sistema C. Isso também satisfaz a ele. A gente poderia falar aí de 2 transações. Né? Saber o que é completo ou não, a gente tem que usar, do ponto de vista do usuário, a visão de negócio. Tá? Deixa eu só ver esse problema aí do link que o Rodrigo está falando. Deixa eu ver aqui no slide, eu tinha colocado cartão APF, o APF maiúsculo, tá? Você testou aí com APF maiúsculo, Rodrigo? Só testar aqui. Erro 500. Tá. Traçado. Será que mudaram esse link aqui? Não se preocupe. Amanhã eu passo uma mensagem aí com o link do PDF certinho. Deixa eu ver aqui se tem outro link rápido aqui. Ferramentas. Tem um link aqui com a versão resumida do cartão. Tá? Essa é uma versão que dá para imprimir em papel A4. E esse é o link para o PDF, para a versão
completa. Tá? Então, esses dois aqui, eu busquei aqui dentro do nosso site, do menu Recursos. São aí, depois mudaram, não sei. Beleza, então conseguiram aí, né? Outras perguntas? Mandar apresentação, gravação. O Carlos pergunta das fórmulas. O César pergunta se o... Não, Renata pergunta composição da tabela de 3 níveis. No cartão de referência você vai encontrar essa tabelinha, tá, Renata? E vai também encontrar 3 outras tabelinhas que descrevem como é a classificação nível de complexidade, os parâmetros e como traduzir esses parâmetros na complexidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Do Raul, o que você acha de usar a contagem estimada mesma? Só explicando, Raul, eu não falei de mesma aqui, né? Falei de análise de pontos de função. Existe o padrão IFPUG, que é o que eu comentei, que descreve um processo completo de medição. Existe o padrão MESMA, MESMA é o nome para a Associação de Métricas da Holanda. Ela tem um manual de pontos de função também muito parecido com o IFPUG. E ela tem um trabalho que é um artigo, né? A gente tem esse artigo aqui no nosso site, traduzido para o português, que sugere como usar pontos de função de maneira mais rápida, ou como eu posso dizer? Eles propõem 2 métodos para estimar o tamanho em pontos de função, que aqui é o artigo, vou passar aqui, contagem antecipada ou preliminar, que explica como estimar o tamanho em pontos de função de uma maneira mais simples que o IFPUG. Nesse caso, a gente costuma falar que é uma aproximação, não é propriamente uma medição. E aí tem 2 abordagens, que é a contagem indicativa e a contagem estimativa. Basicamente, são simplificações que pulam algumas etapas do processo que o IFPUG define. Então, em termos práticos, Raul, boa parte do mercado brasileiro, se não a maioria, usa a abordagem da mesma, na contagem estimativa principalmente. Por quê? A abordagem do IFPUG, ela só se aplica quando eu tenho os requisitos definidos de maneira completa. E no início de um projeto de software, é muito difícil da gente ter isso. Então, a gente usa a mesma para obter uma aproximação e fazer o planejamento do projeto. Mais à frente, quando eu tenho já o detalhamento dos requisitos, eu posso fazer a medição. Há um desvio? Claro, né? Mas é um desvio aceitável, é um desvio que não costuma prejudicar o planejamento. Tá? É uma aproximação muito boa, a gente pode dizer assim, a que a NESMA propõe pela contagem estimada. Outra dúvida aqui da Fernanda. Quando temos o desenvolvimento da tela dividida entre desenvolvedor front-end e back-end, a medição vai ser toda a tela, correto? Veja, Fernanda, se a gente está medindo pontos de função, eu nem preciso saber que tem front-end, back-end, tem um programador em cada pedaço. Porque na medição, a gente olha do ponto de vista externo. Eu estou olhando a funcionalidade e vendo o que ela faz, não estou olhando o que está por trás dela. Okay? Agora,
Se você fala que quer estimar separadamente trabalho de front-end e trabalho de back-end, aí, primeira coisa é a gente avaliar se a medição, na verdade, a abordagem da medição, qual é a abordagem de medição adequada para ajudar a responder isso. Tá? Então, isso acaba atacando o primeiro ponto do processo de medição, que é definir o propósito da medição. Como que isso vai afetar a nossa estratégia de medição. Okay? Falhou o áudio, tudo o que eu falei, Fernando, ou só o final? Então, deixando aqui também, aproveitando deixar visível aí para vocês, meus dados de contato, e-mail, LinkedIn, Skype, né? Telefones da Fato também. Então, quem tiver alguma dúvida sobre esses assuntos que a gente abordou, né, e não pôde perguntar ou não lembrou de perguntar agora, pode depois me escrever ou quiser trocar uma ideia, me adiciona aí no Skype, que a gente bate essa bola, eu tento ajudar com o maior prazer. Né? O Wesley pergunta aí qual é a melhor maneira de realizar a transformação de pontos de função estimados em horas de desenvolvimento. Isso é o que eu estava comentando, Wesley. Sempre que a gente vai falar em estimativa de esforço, existe um modelo de estimativa por trás. Pontos de função é uma das entradas desse modelo. E pontos de função não define nenhum modelo específico. Eu posso usar algum modelo já publicado na literatura ou eu posso criar o meu. Então aqui eu mostrei dois casos, bem simples, né? Que foi esse aqui, um modelo que é basicamente duas variáveis, tamanho, pontos de função e produtividade, ou um modelo aqui mais complexo, que é o COCOMO, mas existem outros modelos também que envolvem outras variáveis. Todos eles vão fazer algo parecido. Né? Agora, nem sempre, por exemplo, eu preciso de um modelo extremamente rebuscado para as minhas necessidades de estimativa. Ok? Bom, pessoal, acho que aí passamos por todas as perguntas e a gente também acabou aí se estendendo mais do que a programação. Então, vou deixar assim meus contatos aí para vocês depois mandarem qualquer outra dúvida, só para a gente não segurar aqui o fim do webinar. Então, mais dúvidas, só me escrever ou me adicionar no Skype, a gente trata disso daí, tá? E lembrando, vamos publicar amanhã slides e gravação. E também, lembrando aí para quem tem interesse, nos cursos que a gente está promovendo com a Need Training, de pontos de função e de requisitos, faço o convite para vocês também, para quem puder participar. Né? Então, agradeço aí a presença de todo mundo, obrigado mesmo, espero que tenha sido proveitoso e também faço o convite para vocês participarem dos próximos eventos. Dia 24 de novembro, a gente tem um outro webinar. Esse eu também vou apresentar. A gente vai falar do padrão de estimativas de projetos do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Né? A gente vai discutir questões gerais relacionadas a estimativas. Ok? Peço desculpas aí pelas eventuais falhas do áudio, pode ter sido aí alguma coisa da minha conexão, mas amanhã a gravação acho que ajuda a cobrir o que cortou, ok? Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Tenham todos uma boa noite e espero encontrá-los em breve, ok? Então, bom descanso aí e nos vemos em breve.